Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 7 de novembro. Hoje, terça-feira, nós temos o nosso devocional de hoje, todos os dias. Eu, pastor Fábio, estou aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje, o nosso devocional é sim um devocional mega ultra especial. Sabe por quê? Nós vamos estar falando um tema que muitas vezes pega muito cristão por aí. Você sabe qual que é? Eu vou falar o tema para você aqui. O tema é a oferta da viúva. Daí você vai pensar assim: ih, pastor, vai falar de dinheiro? Negativo. O problema é que muitas vezes as igrejas usam esse texto para falar sobre dinheiro. Mas eu quero trazer para você nesse devocional o verdadeiro significado da oferta da viúva. E vou te citar mais exemplos na Bíblia, mais um exemplo, né? Fora esse da oferta da viúva, vou te citar mais um exemplo de oferta. Quando nós falamos em oferta, a pessoa ela pensa em dinheiro, aquilo que eu coloco a mão no meu bolso, tiro e dou para Deus. Não é assim? Então, aqueles mais traumatizados, calma, nós não vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de oferta, aquilo que você tem ofertado ao Senhor. Por exemplo, o seu tempo, a sua adoração, a sua oração, o seu louvor, a sua meditação na palavra. Pastor, mas isso é oferta? Sim. Isso também é oferta. E como que você tem ofertado ao Senhor? Você tem sido um bom ofertante? Então vamos ler essa passagem, que é bem pequenininha, mas bem interessante e bem profunda, que fala a oferta da viúva. Está localizado lá no livro de Lucas, capítulo 21, verso 1 a 4, que diz assim, ó: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva, pobre, colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, embora aqui Jesus esteja relatando das ofertas em dinheiro que era colocada ali no templo, né, do Senhor, nós sabemos que nas nossas igrejas também você tem oferta, dízimos, né? E isso é um princípio bíblico. Isso não é um mandamento, isso é um princípio bíblico de ofertar, dizimar. E claro que você vai fazer tudo isso com alegria. Mas vamos para o ponto interessante, para o ponto principal que eu quero trazer nessa mensagem. A oferta, queridos, ela tem que ser algo que vai transcender aquilo que você tem. Os ricos que ali estavam depositando aquilo que sobrava, ofertavam o que sobrava ao Senhor. A Bíblia não fala que Deus rejeitava. Jesus não disse, Deus está rejeitando a oferta dele, do rico. Não. Mas Jesus salientou que o esforço do pobre, e o importante quando nós olhamos para a Bíblia, que no seu contexto histórico, na palavra de Deus contextualizada, é muito interessante nós, por exemplo, meditarmos, por exemplo, essa palavra pobre, não somente pobre em relação financeiro, mas também muitas vezes a Bíblia ela menciona a palavra pobre quando nos faz reconhecer que somos pobres e espiritualmente precisamos de Deus. Então a palavra pobre muitas vezes
ela também significa, ela vai me trazer uma conotação da dependência plena de Deus, e por isso eu me entrego a Deus. Por eu reconhecer que eu sou necessitado, humilde, pobre espiritualmente, eu me derramo na presença de Deus. O que Jesus ele quis dizer, quando aquela mulher deu o melhor dela para Deus, foi que falou assim, essa mulher pobre, ela reconheceu a sua pobreza e por isso deu o seu melhor. Quanto mais você se reconhece pobre, espiritualmente falando, não vai achar que eu estou falando de dinheiro, de finanças, você se reconhece pobre, mais você se dedica ao Senhor, mais você oferta ao Senhor, mais você investe tempo com o Senhor. Você não faz aquilo por ritual. O rico, muitas vezes, aqui nessa passagem, eu estou aqui ilustrando e pegando esse contexto para trazer a palavra para você. Muitas vezes oferecia da sua riqueza o que sobrava por uma questão ritualística. Porque como tinha alguns ricos, então um rico ia lá, depositava, o outro rico, para não ficar para trás, deixa eu lá depositar também. E depositava aquilo que lhe sobrava. Era por uma questão ritualística muitas vezes. Assim como nós fazemos muitas vezes. Nós muitas vezes somos ritualísticos. Nós muitas vezes fazemos as coisas por ritual. Pastor, mas quer dizer que Deus, se eu fizer isso me forçando ali, quer dizer que Deus não vai receber? Olha, queridos, quem sou eu para dizer o que Deus recebe e o que Deus não recebe? Principalmente nesse caso que a Bíblia não diz. Mas o que eu garanto para você é que quando você se reconhece necessitado de Deus, pobre espiritualmente e dedica o seu melhor a Deus, a resposta da sua dedicação ela é melhor, ela é maior. Veja que Jesus ele disse que os ricos davam daquilo que lhes sobravam, mas ela da sua pobreza, do seu reconhecimento, deu tudo o que possuía para viver. Nós temos que nos reconhecer pobres espiritualmente para que nós possamos ter vida em Deus. Por isso que nós damos o melhor. Nós oramos não é para ser melhor do que o outro. Nós oramos não é para ser um super ungido. Nós oramos porque nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos porque sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós sobrevivemos. Quando nós ofertamos a Deus o nosso tempo, o nosso ser, nossa oração, a nossa adoração, nós passamos de sobreviventes para viventes. Essa é a diferença. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Quando Deus fala no livro de Gênesis que Deus soprou sobre o homem e esse passou e se tornou a ser uma alma vivente, significa que aquela pessoa se levantou, andou, falou, viveu em abundância. A pessoa que sobrevive é como uma pessoa que está na UTI, que está vivendo com aparelhos. Ela está sobrevivendo devido a alguns artifícios. Essa é a diferença. Quando eu oferto a Deus, como a viúva, como a oferta da viúva, nós ofertamos o melhor que nós temos, o melhor tempo, a melhor adoração, a melhor leitura, o melhor louvor, o melhor... Tudo que nós podemos dar a Deus, nós passamos de sobreviventes para viventes. Agora deixa eu te mostrar um outro exemplo que eu falei para você que eu ia citar sobre a oferta. Então, primeiramente, nós falamos da oferta da viúva.
Vamos falar de uma oferta muito conhecida na Bíblia, no Antigo Testamento. Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5 diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Não fala que oferta, não fala como que era essa oferta. Trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha que interessante quando nós falamos da oferta. Caim era lavrador. Ok? A Bíblia nos diz claramente isso. Caim era agricultor. Abel, ele cuidava de ovelhas, do seu rebanho. Deus, ele não olha, querido, a quantidade, mas ele olha o seu melhor. Ele olha quando você dá de coração, quando você oferta de coração. Caim pega o fruto da sua terra e a Bíblia não fala mais nada se era o melhor fruto, se eram os primeiros frutos, mas ele fala que ele pegou o fruto. O que talvez nos leve a dar uma conotação de desdém. Vou fazer ritual. Vou pegar aqui porque tem que dar e vou entregar lá. Abel não. Abel pega o seu rebanho. Pega as primeiras crias do seu rebanho. Pega a melhor parte daquele rebanho, da sua primeira cria, e oferta ao Senhor. Se Caim tivesse oferecido a melhor parte da sua agricultura, dos seus frutos, Deus aceitaria a oferta dos dois. Mas ofertou por ofertar. Deus não precisa de fruto, Deus não precisa de sacrifício de rebanho, Deus não precisa de dinheiro. O que Deus ele vê, queridos, é o quanto você dá com alegria, com satisfação. Quanto você se empenha em ofertar com prazer ao Senhor. Quão prazeroso você senta para poder orar, ou para se ajoelhar, ou se prostrar, para orar, para ler a palavra, para fazer um devocional como esse. Cada vez que você for ofertá-la na sua igreja, cada vez que você for orar, cada vez que você for ajudar o próximo, você vai pensar: a minha oferta é a oferta da viúva? Estou ofertando com alegria? Estou ofertando com o melhor que eu posso dar? Ou estou fazendo por uma questão ritualística? Talvez para me mostrar para um, para outro, para que eu não fique fora do contexto. Ou talvez eu vou fazer para que Deus olhe que eu fiz a minha parte. É importante que nós venhamos entender que a oferta da viúva não se trata somente de finanças, mas ela se trata de algo muito profundo,
por aquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, aquilo que nós fazemos para Deus, tem que ser o melhor. Tem que ser com excelência, para que Deus olhe e veja que nós estamos fazendo de bom grado. Imagine se você faz uma oração para Deus e você fala para Deus: Senhor, eu preciso tanto de uma casa. Eu preciso tanto de uma casa. E Deus, apenas para atender o seu pedido, Deus vai lá e te dá uma cabana. Você iria ficar feliz? Ou simplesmente você ora a Deus e fala assim: Senhor, eu quero um carro, eu preciso de um carro novo, porque eu vou trabalhar com aplicativo, Pai, e eu preciso de um carro novo, me ajuda, Pai. E Deus, apenas para atender o seu pedido, Ele vai lá e te dá um carro que Ele tirou lá do ferro velho, que não tem nem cor, só tem ferrugem e 4 rodas. Você iria gostar? A Bíblia diz que se um filho pede para o pai um pão, o pai não vai dar pedra. Se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente. E a Bíblia continua: se vós que sois maus sabe dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Deus do céu. Então, amados, nós temos que entender que ofertar ao Senhor não é um ritual. Ele tem que ser algo prazeroso, com amor, com prazer que eu entrego a Deus. Porque Deus, quando Ele nos abençoa com o melhor. Ele nos abençoa com tudo de melhor que Ele pode nos dar. O melhor que nós podemos dar a Deus não é em quantidade, mas aquilo que nós damos com alegria e com prazer, assim como a oferta da viúva. Amém? Eu quero poder estar orando ao Senhor e consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Vem comigo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa lá também as suas mensagens no vídeo. Tudo isso nos ajuda a crescer e a alcançar mais e mais pessoas para Jesus. Amém? Compartilhe, deixe o seu like e deixe sua mensagem no nosso vídeo. Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, 7 de novembro, terça-feira. Esse dia com o qual o Senhor nos presenteou. O Senhor nos abençoou com o melhor. O Senhor nos abençoou com o melhor nesse dia. E nós queremos, Pai, em oferta, te render graças, louvor, adoração e ofertar ao Senhor o melhor da nossa vida, o melhor do nosso ser, ao Senhor nesse dia. Nós queremos ofertar ao Senhor tudo de melhor que nós podemos dar ao Senhor. O melhor tesouro que possamos tirar do nosso coração. Nós queremos entregar ao Senhor, pois nós te amamos, nós te exaltamos e nós te adoramos. Consagramos ao Senhor o nosso dia, nossa casa e nossa família, nossa saída e a nossa chegada. E agradecemos ao Senhor, desde já, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos em uma das nossas lives ao meio-dia, às 15 horas, às 18, às 22 ou à meia-noite. Você é meu convidado especial, amém? Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.